Bom dia, sétimo ano. Turma, nossa explicação hoje ainda é referente ao nosso capítulo 3, né, do nosso módulo 2. E hoje iremos falar sobre plateumintos, né? Quem é que seriam esses plateumintos, né? São vermes, gente, que surgiram na Terra há provavelmente uns cerca de 600 milhões de anos, né? Esses animais têm um corpo geralmente achatados, né? Daí o nome, né? Do grupo plateumintos, né? Que vem do grego, né? Plante, que significa achatado, e elme, que significa verme, né? Vermes achatados, né? Esses animais, gente, eles podem ser o quê? Eles podem ser parasitas e alguns vivem, né? Tem a vida livre, né? Eles vivem tanto em água doce, como em água salgada, e também a gente pode encontrar eles no solo, né? Eles obtêm os alimentos deles, gente, pela ingestão, né? Ou, né, pelos alimentos, pela ingestão de alimentos, ou parasitando outros seres vivos, né? Eles possuem tubo digestório incompleto, né? Isso quer dizer o quê? Eles têm apenas uma abertura, né, a boca, por onde eles vão ingerir o alimento e eliminar as fezes, né? Vai ser pelo mesmo local. Por isso que a gente diz que eles têm o sistema incompleto, né? Portanto, né, sendo assim, gente, eles não vão possuir ânus, né? Alguns nem tubo digestório vão ter, né? Tem que viver, né, adaptados, né? Eles têm que viver como? Esse que nem tubo digestório tem. Eles vivem, né, tem uma vida realmente parasitando, né? Absorvendo, né, nutrientes através de outros seres vivos, né? Pela pele. Indo para a página 231, gente, a gente vai ter exemplos, né, de alguns plateumitos, né? Os mais conhecidos são a planária, né? As planárias, que é exatamente, deixa eu colocar bem aqui, focar aqui, ó, as planárias, né, gente? As planárias medem cerca, né? Elas têm mais ou menos 1,5 centímetros de comprimento. São exemplos de plateumitos que vivem, né? Tem a vida livre. Podem ser encontradas, né? A gente pode encontrar elas em córregos, né? Em lagos, ou então em lugares úmidos. Elas se alimentam de moluscos e outros vermes, né? E também, gente, de cadáveres de animais, né? Animais mortos, né? As planárias, gente, têm grande capacidade de regeneração, né? Regenerando exatamente as partes delas que serão perdidas, né? Que a gente vai ver mais na frente, né? Elas fazem dois tipos de reprodução, né? Elas fazem a reprodução assexuada, né? Que é essa reprodução bem aqui, que é exatamente a reprodução que ela faz o quê, né? Onde ela sofre essa divisão, né? Essa regeneração. Você pode ver o que é que ela faz, ó. A planária tá aqui inteirinha. Aí ela se estica, ó. Aí, ó, essa parte daqui vem pra cá, aí essa parte aqui é regenerada, essa partezinha vem pra cá, e essa daqui é regenerada. Por isso que a gente chama de reprodução assexuada. E por isso também que a gente fala que ela sofre nessa questão da regeneração, né? Que ao se esticar, ela vai lá e regenera as partes que foram perdidas no momento que ela fez esse processo, né? Indo para a página 232, gente, tem a questão da reprodução, né? Sexuada, que no caso seria o quê? Duas planárias, elas se unem, né? Elas vão unir exatamente o quê? A região, né? Que a gente chama de região ventral do corpo, e vou trocar os gametos por meio de poros, né? Elas vão juntar essa partezinha aqui, ó, né? Vai ter a planária masculina e a feminina, ou, né? O masculino vai entrar no feminino, ou o feminino vai entrar no masculino, né? A questão dos gametas, né? O gameto feminino entra no masculino, ou... Aí elas são isso exatamente quando elas estão com essa parte ventral grudadinha, né? Outro exemplo, gente, que a gente tem, né? É bem conhecido, é a tênia, que é esse bem aqui, ó, né? A tênia, gente, vai ser plateumitos, né? Parasitas que vivem no interior de outros seres vivos. No caso, a planária tinha vida livre. No caso, a tênia, eles são o quê? É um exemplo de plateumito parasita, né? Vive no interior de outros seres vivos fazendo exatamente o quê, né? Retirando os nutrientes que eles precisam, né? Elas, né? As tênias podem causar doenças, tanto para os seres humanos quanto para outros
seres vivos, né? Elas não possuem, gente, sistema digestório, por isso, né? Elas têm a necessidade de parasitar outros seres vivos, né? As tênias também, né? Elas se parasitam de duas maneiras, gente. A gente vai ter o hospedeiro intermediário, que a gente chama de hospedeiro intermediário, que é exatamente onde se desenvolve a fase larval desse parasita, né? E a gente tem o hospedeiro definitivo, que já tá dizendo, né? Ela vai entrar, né, no animal, vai dentro desse animal, ela vai atingir a vida dela adulta, e lá mesmo dentro desse próprio animal ela vai começar o processo de reprodução dela, que no caso é sexuada, né? Elas são conhecidas como solitárias e se reproduzem, como eu acabei de falar, né, sexualmente. Quando esses animais, gente, eles parasitam os seres humanos, eles causam doenças, e uma delas, né, é o que a gente chama de teníase, né? Que é o que tem bem aqui na página 233. Essa imagenzinha aqui, gente, é mostrando exatamente a questão, né, do ciclo de reprodução dela, como é que ocorre. Bem aqui no 1, fala o seguinte, ó. As proglotídeas com ovos desprendem-se do corpo da tênia e são liberadas num ambiente, né? Que é esse bem aqui, ó. O que acontece, ó? É liberado bem aqui, ó. O ovozinho é liberado no meio ambiente, né? Aí o que acontece, ó? Em seguida, né? Esse ovozinho cai no solo. Aí o que vai acontecer? O animal que normalmente, né? Pega esse ovo é o porco, né? Aí o porco vai lá e se alimenta de alguma coisa naquele solo que vai ter o ovo, né, da tênia. Automaticamente ela vai se desenvolver dentro do porco. Aí o que pode acontecer? A gente pode comprar, né, uma carne de porco e a gente comer aquela parte do a gente comer a carne do porco com o quê? Com a doença aqui. Aí em seguida, gente, o que vai acontecer? Vai, né, para o intestino humano. Lá vai se desenvolver e a gente pode liberar, né, em forma de fezes, né, no caso aqui. Já outro, gente, né, outra doença conhecida é a esquistossomose, né, ou então que a gente chama, né, o nome da doença é esquistossomose, que a gente adquire pelo esquitossomo, né. Ele é um parasita, né, causador, né, dessa esquistossomose. Ele é um parasita que se alimenta de tecidos, né, do seu hospedeiro. Possui um sistema digestório incompleto, composto por boca, né, faringe e esôfago. Bem aqui nessa outra página, gente, na 234, 235, a gente tem o processo, né, dele, ó. Bem aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Bem aqui no 1, ó. Como é que acontece, ó? Quando as fezes contaminadas com os ovos, né, entra em contato com a água, os ovos se abrem e liberam a larva. O que acontece? Bem aqui, ó. Ó. O ovo é liberado na água, aí aquele ovo fica lá. Ele se desenvolve. Quando ele se desenvolve, a gente chama de miracídio. Aí o que acontece, ó? Esse miracídio, gente, ele vai procurar um hospedeiro para se desenvolver mais ainda. Que no caso, o hospedeiro dele será o caramujo. Quando ele se desenvolver, né, bem direitinho no caramujo, ele vai ser liberado. O caramujo lá dentro d'água vai liberar. Aí o que vai acontecer? As pessoas podem ir naquele determinado local, né, naquele lago, naquele açude que tem esse tipo de animal, e aí ele vai penetrar na pele da pessoa. E a pessoa não vai sentir. E aí ele vai o quê? Entrar no intestino da pessoa. Que é exatamente o que acontece bem aqui no 5, ó. Dentro do organismo humano, as secárias amadurecem e se tornam adultas, sendo capazes de se reproduzir. Os ovos são liberados nas fezes humanas, reiniciando um ciclo, né? Então, esse aqui, ó, quando ele entrar aqui na pessoa, ele vai se desenvolver mais ainda. Quando ele se desenvolver, né, que ele ficar, que a gente chama de adulto, ele vai ser liberado no quê? Na fezes da pessoa. Né? Se por acaso a pessoa, né, for por um lago, por um açude, né, e fizer o que a gente chama, vamos por número 2, né, perto desse lago, desse açude, vai começar tudo de novo, né? Aquele animalzinho vai lá, vai entrar, vai liberar um ovo e vai começar todo o ciclo novamente. Viu, gente? Então, gente, por hoje, era isso aí, a questão das planárias, viu? Das planárias, né? Das tênias, dos plateumites, no caso.
Na outra explicação vai ser explicado com a última parte desse capítulo, que no caso é os nematóides, né? Ou então, nematelmitos, viu? Quando vocês visualizarem o vídeo, gente, eu quero que vocês coloquem um ok, de preferência o nome, tá bom? Então, era isso, gente. Bom dia.